Legal, agradecendo a nossa Stephanie Toso hoje sempre, e agora seguindo com uma história triste pra caramba, viu? Se tem uma coisa do bem, essa coisa chama-se Doutores da Alegria. Os Doutores da Alegria que visitam crianças e adolescentes em hospitais que estão acamados, internados, lutando contra doenças graves, por exemplo. A gente que vai lá para levar alegria no meio do desalento. Gente que vai lá para levar alegria através da alegria, sim, ajudar essa criança a se recuperar, ajudar essa criança na recuperação, porque o sorriso ajuda muito, a alegria ajuda até mesmo no combate à doença. Você pode duvidar disso, mas há médicos que bancam categoricamente que essa é uma regra, sim. São reações do nosso corpo que normalmente o cidadão enfermo, um cidadão doente, desalentado, não tem. Principalmente pelo apoio psicológico que ele deveria ter e que não há naquele momento. Então, os doutores da alegria levam esperança para crianças e adolescentes. E por incrível que pareça, também esse projeto está correndo risco. Já com interrupções das visitas, já com anúncio mesmo de que as visitas, várias delas, não poderão mais ser feitas, né, Ana? Então, inclusive, a gente tem já essa confirmação de suspensão do serviço, né, dos atendimentos que são feitos em São Paulo. Mais de 3 décadas de serviço e agora, pela primeira vez, as visitas aos hospitais pararam. Pararam porque as doações também cessaram. O Luiz Vieira da Rocha, que é presidente da Associação Doutores da Alegria, está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes para a gente falar sobre a interrupção desse serviço que é tão importante. A gente sente muito. Luiz, bem-vindo aqui à Rádio Oi, Bandeirantes. Uma Luiz. boa tarde. Boa Oi, tarde, meu amigo. oi, boa tarde, Ana Paula, Joel. Muito obrigado aqui pelo espaço e pelas palavras tão bonitas aqui. É isso, a gente que agradece. Seria legal primeiro o senhor explicar para a gente, né, o que significa o Doutores da Alegria, para a gente ir avançando na entrevista até chegar nessa parte dos recursos Legal, aí. legal, Bacana Joel. que nos ouve agora ter a real noção do que significa esse trabalho extraordinário, doutor. Tá. É o seguinte, então, a Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil, é o que a gente chamava de ONG, né? Então, é uma organização que ela é de administração privada, mas a finalidade é pública. Ela completou o ano passado, o mês passado, na verdade, 33 anos de atividade. Todas as atividades de doutores são gratuitas, né? E ela tem como foco principal o trabalho nos hospitais públicos, nas pediatrias referenciadas que atendem o SUS, na cidade de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e na cidade de Recife. E esse projeto, ele foi um projeto pioneiro, inovador, foi a primeira vez que a arte do palhaço foi inserida de maneira contínua por meio de uma metodologia desenvolvida junto com os profissionais de saúde no ambiente do hospital público, né? Provavelmente o palhaço já deveria ter ido assim ao hospital antes da gente, mas ele ia como um animador pontual, né? Para promover uma festa, promover a alegria, sei lá, na Semana da Criança, nos aniversários, no Natal. E a ideia que o Wellington Nogueira, o fundador do Doutores da Alegria, trouxe e implementou em 1991 foi que o hospital público abrigasse uma dupla de artistas profissionais, são profissionais que fizeram faculdades de artes cênicas, têm uma especialização em palhaço bastante rigorosa, e esses profissionais eles são incorporados junto com a equipe que a gente chama multidisciplinar, que além do médico e da enfermeira, né, dos enfermeiros, o hospital tem fisioterapeutas, tem terapeuta ocupacional, psicólogos, assistente social. E a partir de então, doutores propicia que uma dupla de artistas esteja aí no grupo desses profissionais. E esse artista é um profissional, né? Ele não, ele trabalha nisso, se desenvolve para isso e trabalha de após anos. Então foi a primeira vez que a gente deixou de atender as crianças no hospital. E o que faz esses artistas dentro do hospital? Eles se relacionam a partir do paciente, né, a criança e o adolescente na pediatria, sua família e os profissionais de saúde. A ideia ali não é que o palhaço vai no quarto da criança fazer uma apresentação, pedir aplausos. Ao contrário, o palhaço, como essa entidade que não tem medo de ser ridículo, não tem medo de errar,
ele se aproxima da criança, propondo talvez uma inversão ali de movimento, quer dizer, a criança pode escolher se ela quer ter relação com o palhaço, se ela disser, não, palhaço, não entra no meu quarto, o palhaço vai respeitar. Às vezes a criança diz, sim, pode entrar, mas ela diz com o corpo dizendo, olha, entra devagar, porque eu estou bastante fragilizado. E o que faz o palhaço? O palhaço vai lá tirar a criança dessa prostração e chamar ela para um jogo. O jogo a partir da realidade e construir uma relação. A partir do momento que o palhaço ele volta, aquilo vai se tornando uma relação potente. E essa Uhum. relação potente é o que a gente entende como estado de alegria, né? Muitas vezes o que a gente chama de alegria não envolve nenhuma gargalhada, mas envolve duas pessoas conectadas, com vontade de se conhecer e de suprir as necessidades um do E outro. por um instante, quem tá ali acamado esquece que tá acamado, né? Se Exatamente, tira o Ana Paula. foco da doença para outra coisa, isso já ajuda muito, né? Exatamente, porque esse palhaço, ele entra, né, ele atua apoiado numa paródia, né, que ele finge que é médico, ele se veste de branco, ele se chama doutor, né, e a criança olha assim, olha, esse doutor aí tá esquisito. E ele vai afirmando, né, essa brincadeira. E, obviamente, o que está por trás dessa brincadeira? Quem é o principal agente, né, do sistema hospitalar? É o médico. E o médico quem é? Aquele que acerta, é o grande herói. E o palhaço, ele vai brincar com isso, né? De repente, o grande herói fica o errante, o ridículo, aquele que não tem vergonha, né? Faz boas perguntas e propõe, né, desse jeito como você falou, uma ruptura naquela rotina, né? Naquela Uhum. rotina difícil, principalmente porque você não sabe o que vai acontecer. É. E evidências, por meio de trabalhos científicos, da avaliação de impacto, a gente sabe que como o Joel falou, esse trabalho, ele ajuda na recuperação das crianças e dos adolescentes. Existem evidências clínicas de melhora, assim, a criança começa a brincar, ela se alimenta melhor, ela se engaja no tratamento, né? A família, por sua vez, quando vê a criança melhor, brincando, entende que ela não está ali só para, vamos dizer, fiscalizar o sistema, né, o tratamento, querer esclarecer sobre os próximos passos, mas também propiciar para a criança que ela tenha um ambiente muito próximo do que ela tinha no convívio familiar. E, E os profissionais de saúde, dentro dessas pesquisas de avaliação, falam, puxa vida, a arte do palhaço, de maneira contínua, quebrou algumas barreiras aqui. A gente começou a falar de coisas que não falavam, a gente começou a brincar, e eu começo a olhar mais a criança e menos o paciente. Quando eu abro a porta de uma enfermaria, eu vejo a criança entretida, eu falo, puxa vida, daqui a pouco eu volto, deixa ela terminar o que ela está fazendo. uhum. Agora, o que que cessou? Foram as doações? Muitas empresas financiavam o trabalho de vocês. Essas empresas também apertaram os cintos, tiveram que retirar a grana. O que que aconteceu e levou aí É, à perda de dinheiro? então, Doutores da Alegria vive integralmente por meio de doações. Pessoas e empresas podem apoiar Doutores da Alegria, né? É só entrar no site da organização, existe lá um jeito de você fazer uma doação por Pix, por boleto, cartões de crédito, tudo facilitado e seguro. Mas a principal fonte de receita da organização são as leis de incentivo à cultura. E a principal delas, que é a Lei de Incentivo à Cultura Federal, a Lei Rouanet, ela, ela possibilita que empresas e pessoas façam um abatimento do imposto de renda que elas vão pagar, no caso das empresas 4% e das pessoas até 6%. O que acabou acontecendo no último ano, que a gente teve uma diminuição muito grande de empresas que apuravam o lucro uma vez por ano, em dezembro, e já doavam o recurso para que a gente pudesse operar pelo menos 60% do ano seguinte. Então, em dezembro de 2023, a gente teve uma baixíssima arrecadação, a gente arrecadou 70% menos, e entramos nesse ano já cortando atividades, né? Deixamos de abrir hospitais em São Paulo, em Rio de Janeiro, deixamos de fazer atividades em torno dos hospitais, atividades de formação, porque doutores também têm uma escola para jovens, né? Cursos profissionalizantes e livres. E agora, na última semana, semana passada, com os recursos já muito no final, a gente teve que sair dos hospitais. A gente só manteve 3 hospitais porque ele tem um financiamento aqui do Fundo Municipal pelos Direitos da Criança. Mas os outros hospitais, a gente está sem
a atividade sem data para voltar. Vai ter que esperar o próximo ano agora virar para receber os novos recursos e reiniciar? Olha, Joel, a gente não quer que esperar tanto tempo assim, viu? Porque Sim. o público precisa muito desse trabalho, né? Eu acho que a gente sabe, a gente vem dialogando ali com os profissionais de saúde, e a gente vê como o hospital ficou triste sem os palhaços. E a gente ainda tem condições, se a gente receber doações de pessoas, de empresas também, que podem ainda fazer esta destinação de IR ainda nesse mês. Porque nós não temos recurso até dezembro, a gente precisa voltar o quanto antes. Como doar? Vamos reforçar, por favor, Luiz. Olha, todo o incentivo fiscal ele é feito por meio de uma renúncia. Então, quer dizer, o governo ele dá a chancela para uma organização cultural, no caso, Doutores da Alegria. Essa chancela ela renuncia parte do imposto de renda. Então, Doutores da Alegria procura empresas, né, empresas que optaram pela apuração de lucro real e que são lucrativas, e essas empresas elas pegam 4% do que elas pagariam para o governo federal em formas de imposto e destina para o projeto que está credenciado. Né? Não é um dinheiro que vem do governo, é um dinheiro que vem das empresas e, obviamente, é um dinheiro público que deixa de entrar para os cofres do Tesouro, mas ele é aplicado por Doutores da Alegria. Entendi. Agora, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, Luiz. Até dezembro não tem mais recurso. E aí acaba, por quanto tempo vocês conseguem manter o que vocês ainda têm de atividade, as poucas atividades que ainda existem aí porque a grana acabou? Olha, na verdade a gente está sem o recurso, né? O dinheiro acabou, a gente está esperando uma outra linha de incentivo cultural que é ligado aqui à prefeitura do município de São Paulo, onde as empresas e pessoas abatem parcelas de IPTU. Esse recurso está bastante atrasado, né? Nós ingressamos aí com um pedido de liminar, esse pedido já foi aceito pela juíza e nós estamos esperando o desembolso, que tem muito mais de 100 dias úteis de atraso. Então, tudo isso tem impedido a gente de continuar o trabalho. Nossa E o que tem de esperança? O que você Olha, tem? Você espera o quê, Luiz? O que você olha, precisa? eu acho que é interessante, né, isso, Joel, porque é o seguinte, Doutores da Alegria são 33 anos, não é fácil manter uma organização, principalmente uma organização de arte, né? Eu acho que o Brasil demorou muito tempo a entender o papel da arte, né, no ambiente adverso como o hospital, né? O papel da arte na sociedade, da arte e da cultura. Então, o palhaço, o que ele faz ali no hospital? Obviamente, tem toda uma comunidade que está com foco no que está doente, né? Olhando para a criança e tentando resgatar ali a saúde. O palhaço, enquanto artista, ele está fazendo o quê? Ele está olhando para o que está saudável, ele está olhando para a preservação da saúde, mesmo num ambiente tão difícil e inóspito para a criança que é o hospital, que é a internação. E a gente está falando de internações médias e longas, né? A gente tem até pacientes que vivem em hospitais, né? Que vivem em UTIs. Então, quer dizer, esse posicionamento de que há esperança, de que um lado saudável tem que prevalecer, é assim que a gente tem lidado com a gestão da organização. Então, a gente está aguardando doações, a gente está aguardando que as esferas públicas que têm recurso já captado, né, que é o caso do município, que é o caso do Estado, aqui de São Paulo, captado já por doutores, por meio de doadores empresariais, liberem logo esses recursos e novas empresas que tenham lucro, apurado lucro, possam fazer aporte já pela Lei Rouanet. A empresa ela não vai pagar nada, ela vai, na verdade, fazer a destinação do imposto, ela deposita, depois ela abate 100% até 4% do imposto de renda devido. Então, o grande lance é esse, é estimular que mais empresas façam o cadastro para ter esse desconto e esse desconto ser repassar para os Doutores da Alegria. E eu acho que o principal nesse momento, como emergencial, é cobrar a liberação dos recursos que já foram destinados e que estão travados lá por alguma formalidade. É por aí. Exatamente. Né? Exatamente.
Bom, que é o caso aqui do PROMAC no Uhum. município de São Paulo. Joel, eu queria só falar uma coisinha, Joel, Ana Paula. Doutores da Alegria foi a primeira organização a propor esse tipo de atividade dentro do hospital. E a partir daí, eu posso dizer sem nenhum problema que o hospital não foi mais o mesmo. Porque logo em seguida, a nossa entrada nos hospitais, surgiu o Programa Federal de Humanização Hospitalar. E Doutores da Alegria foi eleito pelo próprio Ministério da Cultura e Ministério da Saúde, em 2 prêmios consecutivos, um grande exemplo de como a sociedade pode interferir nesta humanização hospitalar e melhorar a experiência do acolhimento dos pacientes e dos familiares. E a partir de Doutores da Alegria surgiram mais de 1.000 grupos de voluntários, grupos de pet terapia, todas as linguagens artísticas começaram a habitar o hospital. Então, é muito importante a gente olhar também para, vamos dizer, a nossa história, né, e olhar para organizações que atuam de maneira contínua, lá num campo privado, onde a gente não quer que ninguém tenha o filho ali para poder entender o que é a riqueza desse trabalho, mas que pense que essas organizações elas precisam de recursos e elas precisam desse engajamento da sociedade. Entendido. Luiz, nós faremos a cobrança devida aí para entendermos melhor e estimular a liberação desse recurso que já existe e que infelizmente está travado, tá? E a gente vai mantendo contato aí. Ok. E de antemão, parabéns mesmo pelo trabalho. Vamos juntos nessa aí para fazer com que os Doutores da Alegria jamais parem de fazer esse atendimento extraordinário que eu conheço e que você muito bem explicou da importância mesmo na recuperação de criancinhas, meninos, meninas que estão internados e que precisam de muitas coisas que vão além do que o hospital consegue entregar ali. Tá Parabéns, viu, certo. Luiz? Muito obrigado, obrigada, Joel e Ana viu? Paula. Valeu, Obrigado a Muito você, que obrigado. Deus te abençoe e abençoe o projeto aí. A vocês também. Obrigado. valeu. E a gente torce para que eles consigam retomar, né, esse serviço o quanto antes.